Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos, com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. Golpe de Estado, né? Que você vai chegar lá, tá chegando lá. Golpe de Estado não são meia dúzia de pessoas, 2 ou 3 generais e meia dúzia de coronéis. Só pode ver. Muitos chamam o Temer de golpista até hoje pelo impeachment. A questão de 64, que a esquerda chama de golpe até hoje. Teve o apoio do Congresso Nacional, de toda a imprensa, exceto o Jornal Última Hora, da Igreja Católica, das senhoras nas ruas com a marcha Deus com a família, a classe empresarial, o pessoal do agro, o apoio externo, tudo isso foi presente. Falar em golpe de Estado, dessa forma como se tratou aqui, o que aconteceu, em especial depois do meu governo, eu estava fora do Brasil, graças a Deus estava fora do Brasil, sem qualquer participação minha, sem qualquer liderança, sem forças armadas, sem armas, sem um núcleo financeiro, sem nada, isso não é golpe. Isso não é golpe. Até o Jornal do Estado de São Paulo fez um editorial há poucos meses atrás, que falou que o PT, sem a falsa bandeira da defesa da democracia, não tinha o que apresentar. Em 1964 foi instaurada no Brasil uma ditadura militar que durou 21 longos anos. Nesse período, os generais Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo estiveram à frente de um governo marcado por exílios forçados, fechamento do Congresso, cerceamento das liberdades individuais, censura à imprensa e às artes e sessões de tortura. Por um lado, 1964 foi um ano de chumbo, por outro, um ano de ouro. Além de ter dado início à ditadura, também foi uma época efervescente na cultura brasileira. Na série de 4 episódios de Uma Sombra Sobre Nós, lançamos um olhar sobre o cinema brasileiro e seu comportamento diante de um regime de exceção. Neste primeiro episódio da série, abordamos esse início, como o golpe atingiu o cinema brasileiro, ou pelo menos o grupo identificado com um projeto nacional com tendências de esquerda, abrigado sob o nome de Cinema Novo, e como o golpe reverberou nos movimentos seguintes. A violência do ato institucional número 5 também é assunto deste primeiro episódio. A repressão e o recrudescimento da censura põe fim a qualquer arremedo de liberdade democrática. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 11 de junho de 2025. São 11 horas da manhã. Eu costumo dizer, minha amiga, meu amigo, que o regime militar foi tão bom, mas tão bom, que era proibido votar para decidir se o povo queria ou não continuar com ele. Voltemos para 2025. Enquanto afirmava no STF, no interrogatório de ontem, 10 de junho de 2025, que a ditadura militar que vigiu no Brasil entre 1964 e 1985 era um regime democrático que melhorou o país, Bolsonaro disse também, da sua forma torta, que hoje o país está em uma ditadura na qual um presidente que perde a reeleição não pode convocar estado de sítio para ficar no poder, mesmo tendo sido derrotado. Essa fala desmascarou Bolsonaro de vez e estará na sentença condenatória a ser promulgada contra ele entre agosto e setembro deste ano pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro disse ontem no interrogatório que foi submetido na primeira turma do STF que o golpe militar de 1964,
que deu origem a 21 anos de ditadura, na qual os brasileiros nem podiam votar para presidente, governador e prefeitos de capitais, não foi golpe. Ele está certo? Não. Jair Bolsonaro não está certo ao afirmar que o golpe militar de 1964 não foi um golpe. O evento de 31 de março de 1964, que marcou o início da ditadura militar no Brasil, é amplamente reconhecido por historiadores, cientistas, políticos e juristas como um golpe de Estado civil-militar. A definição de golpe mostra que foi sim um golpe e que houve mesmo uma ditadura no Brasil. Um golpe de Estado ocorre quando há uma ruptura institucional, geralmente com o uso da força ou ameaça, para depor um governo legítimo e assumir o poder de forma inconstitucional. Em 1964, o presidente João Goulart, eleito democraticamente, foi deposto por uma coalizão de militares e civis, incluindo os setores da elite política, empresarial, mídia e Igreja Católica, sem respeito aos processos constitucionais. O contexto do golpe de 1964 é que, na madrugada de 31 de março daquele ano, forças militares iniciaram uma operação para derrubar Goulart, acusado de promover uma ameaça comunista e desestabilizar a economia. Não houve resistência e Goulart deixou o país, mas isso não legitima a ação, como Bolsonaro tenta mentir. O Congresso Nacional, sob pressão militar, declarou a vacância da presidência em 2 de abril, mesmo com Goulart ainda no Brasil, e elegeu o general Humberto Castelo Branco como presidente, violando a normalidade democrática. O regime instaurado suspendeu eleições diretas para presidente, governador e prefeitos de capitais, cassou mandatos, fechou o Congresso em momentos específicos, como em 1968, com o Ato Institucional número 5, impôs censura à imprensa, perseguiu opositores e foi marcado por torturas, mortes e desaparecimento. Mortos e desaparecidos somam 434 pessoas, segundo a Comissão Nacional da Verdade. Argumentos de Bolsonaro e contrapontos a ele são facílimos de ser esgrimido, porque a história, há nome das pessoas assassinadas, há relatos e testemunhos sobre tortura, como, por exemplo, enfiar ratos dentro de mulheres, não é, pela vagina, com a finalidade de torturá-las, espancamento de crianças diante de pais pendurados no pau da arara, totalmente destruídos fisicamente, emocionalmente e moralmente. Historiadores como Carlos Fico e Heloísa Stalin refutam a visão de Bolsonaro, apontando que a narrativa da revolução ou movimento é uma falsificação histórica para justificar a ditadura e legitimar intervenções militares. A ditadura militar é reconhecida como um período de ruptura democrática no Brasil. O STF, em postagem de 31 de março de 2025, afirmou que o golpe de 64 comprometeu direitos fundamentais e marcou o início de 21 anos de restrições à liberdade e à democracia. E a primeira dessas restrições é que você não podia votar para presidente, para governador e para prefeito das capitais. E o Congresso tinha senadores biônicos, o Senado tinha senadores biônicos, ou seja, senadores que ninguém tinha eleito e que eram indicados pela ditadura militar para dar maioria à ditadura. A Comissão Nacional da Verdade documentou os crimes do regime, incluindo torturas, execuções, reforçando que o golpe instaurou um regime autoritário. As implicações da fala de Bolsonaro em tudo isso são muito graves para ele. Ao negar o golpe de 1964 no interrogatório, Bolsonaro buscava se defender das acusações de tentativa de golpe de Estado em 2022 e 2023, sugerindo que golpes requerem amplo apoio e articulação, o que ele alega não ter ocorrido em seu caso. No entanto, sua argumentação é inconsistente, pois a investigação da Polícia Federal aponta que ele liderou uma trama golpista com reuniões, minutas e pressões
sobre militares. Historiadores como Carlos Zacarias, por exemplo, destacam que a ditadura foi marcada por corrupção e repressão, desmontando a ideia de um período de estabilidade. A única conclusão que podemos extrair de tudo isso é que a afirmação de Bolsonaro é negacionista e contraria o consenso histórico e jurídico. O golpe de 1964 foi um ato inconstitucional que derrubou um governo legítimo. A tentativa de reescrever a história, como apontam especialistas, é uma estratégia para legitimar essas narrativas autoritárias dele e mostra ao STF, e mostra ao Brasil, e mostra ao mundo que ele sim tentou um golpe para implantar no Brasil algo parecido com aquele regime infame que ele defende. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo um abraço para todo mundo.